Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje cedo, um ataque russo com mísseis atingiu Kiev, a capital ucraniana. Bom, a Ucrânia informou que suas defesas aéreas conseguiram interceptar 5 mísseis balísticos Iskander-M KN-23 lançados pela Rússia. Mas ainda assim o impacto foi enorme. Pelo menos uma pessoa morreu e várias áreas do centro da capital foram atingidas. E olha só, gente, entre os danos registrados tivemos uma catedral histórica, a Catedral de São Nicolau, que é considerada um monumento nacional, além de 6 embaixadas, as embaixadas da Albânia, da Argentina, da Palestina, da Macedônia do Norte, de Montenegro e de Portugal, que são instaladas no mesmo prédio. Bom, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, apesar dos danos, não houve vítimas entre os diplomatas. Já as autoridades militares disseram que 12 pessoas ficaram feridas, sendo que 5 precisaram de hospitalização. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação em Pokrovsk. Mais de 10 mil pessoas ainda estão na cidade, que antes da guerra tinha uma população de 60 mil. A cidade está sem eletricidade, água e aquecimento, com vários edifícios danificados e até uma ponte parcialmente destruída. Mesmo assim, tem gente que continua lá. É comum ver pessoas andando de bicicleta, vendendo artigos de fim de ano nas ruas quase desertas, enquanto o som dos combates nunca para. Muitos que ficaram dizem que não tem para onde ir e não têm recursos financeiros para se mudar. Uma das entrevistadas, Oksana Yarova, que é dona de uma loja, contou que já tentou evacuar antes, mas acabou voltando. Ela disse que não quer ir a lugar nenhum, que não quer viver de favor por aí. Mesmo no meio desse cenário todo, a única mina de carvão metalúrgico ainda em operações na Ucrânia, localizada a 10 quilômetros de Pokrovsk, continua funcionando, mas a 50% da sua capacidade. Os mineiros que trabalham lá são alguns dos poucos clientes regulares de comerciantes como a Oksana. É impressionante, gente, como a rotina persiste, mesmo com tudo ao redor desmoronando. Como sabemos, a Rússia está jogando pesado na região. Apenas nos arredores de Pokrovsk, cerca de 70 mil soldados russos foram mobilizados. O avanço tem sido descrito como o mais rápido desde 2022, com Moscou capturando vilarejos enquanto as duas forças se preparam para negociações de paz esperadas no próximo ano. Ainda assim, especialistas afirmam que uma queda rápida da cidade é improvável, já que há várias fortificações ucranianas na área. Mais ao sul, os russos estão se aproximando de Kurakov e ameaçam cercar uma área ainda maior. Enquanto isso, longe das trincheiras, Moscou intensifica ataques aéreos contra a infraestrutura energética ucraniana. Com o inverno chegando, gente, é claro que isso acaba adicionando uma camada a mais para a situação. Bom, gente, como sabemos, por ser um tema bem sensível para a guerra, os dois lados não são muito transparentes quanto às baixas e às informações. Quando essas informações são dadas, elas não são confiáveis. Isso pelo fato de que, quando se fala das próprias perdas, há uma tendência a diminuí-la, e quando se fala das perdas dos outros, há uma tendência a inflá-la. E essa situação complicada acaba nos levando ao próximo assunto. Hoje, sexta-feira, os militares ucranianos disseram que decidiram retirar suas tropas das áreas perto das aldeias de Uspenivka e Trudov. A justificativa dada por eles é que isso era necessário para evitar que eles fossem cercados pelo avanço das tropas russas. Gente, essa guerra já está no 33º mês e as forças ucranianas estão numa situação bem complicada, hein? Eles estão sobrecarregados, tentando segurar o avanço russo que está com a corda toda. O comandante em chefe das Forças Armadas decidiu recuar, tirando as tropas de uma área que poderia virar uma armadilha. E para vocês terem uma ideia da intensidade, o Estado-Maior da Ucrânia relatou que só na frente de Kurakov aconteceram 18 batalhas em um único dia. Do lado russo, o Ministério da Defesa disse que assumiu o controle de mais 2 assentamentos, Uspenivka, Novopustinka, além de Trudov, que eles já haviam reivindicado na quarta-feira. É uma escalada de ações que pressiona ainda mais as forças ucranianas. Vocês lembram, gente, que Putin falou ontem que em breve não haveria soldados ucranianos dispostos a lutar? E é nessa situação crítica que Biden está tentando, no apagar das luzes do seu governo, dar seu último sinal de apoio a Kiev. Quase às portas de terminar seu mandato e mesmo sob pressão diante dos debates sobre o orçamento, assunto sobre o qual vamos conversar já já, ele vai anunciar nos próximos dias seu pacote final da iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia, usando os fundos restantes reservados para comprar novas armas para os ucranianos. Segundo uma fonte, o pacote inclui interceptores de defesa aérea e munições de artilharia, mas o conteúdo exato é esperado quando o pacote for anunciado nos próximos dias. Ele será de 1,2 bilhão. Só para lembrarmos, gente, desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos comprometeram 175 bilhões em ajuda à Ucrânia, incluindo aí aproximadamente 61,4 bilhões em assistência de segurança.
Cerca da metade dessa assistência de segurança veio por meio do programa USAI, e o restante foi para a retirada de estoques militares existentes por meio da Autoridade Presidencial de Retirada. Há 5,6 bilhões restantes da Autoridade de Retirada Presidencial. O Departamento de Estado e o Pentágono se recusaram a comentar sobre o próximo anúncio, dizendo que não discutem pacotes de assistência de segurança antes de serem oficialmente revelados. O programa da USAID tem sido uma verdadeira bênção para os empreiteiros de defesa dos Estados Unidos, que conseguiram fazer pedido de armas recém-fabricadas e estabelecer novos fluxos de receita. Como sempre digo, enquanto uns choram com a guerra, a indústria bélica ri à toa. Enquanto o governo Biden se prepara para revelar detalhes do pacote final do USAID, permanecem dúvidas sobre como e se os Estados Unidos continuarão a ajudar seu aliado na ausência de financiamento dedicado da USAID. Durante sua campanha, Trump questionou várias vezes o nível de envolvimento dos Estados Unidos no conflito e sugeriu que os aliados europeus deveriam arcar com mais encargos financeiros. Alguns de seus colegas republicanos, que vão controlar a Câmara dos Deputados e o Senado a partir do próximo mês, também esfriaram a ajuda a Kiev. Essa postura, gente, apesar do forte apoio passado no Congresso dos Estados Unidos para o apoio sustentado ou ampliado à Ucrânia, acabou levantando preocupações entre os apoiadores da Ucrânia em Washington sobre o futuro da assistência dos Estados Unidos sobre o governo Trump. Por falar em Trump, pelo menos dessa vez a pressão dele e de seu aliado mais famoso não garantiu o apoio necessário para dirigir os votos de seus colegas de partido no Congresso americano. Deixa eu te explicar direitinho essa situação. Bom, gente, enquanto aqui no Brasil estamos fazendo o maior estardalhaço com uma dívida prevista para alcançar esse ano 78% do PIB, nos Estados Unidos eles estão com algo em torno de 124% do PIB. E qual é a solução que Trump já está propondo? Aumento do teto de gastos, ou seja, eliminação do limite de endividamento. Isso mesmo, gente. Depois de postar pela primeira vez em sua plataforma de mídia social, Truth Social, que o Congresso deve se livrar ou se estender até talvez 2029 o ridículo teto da dívida, isso como ele falou, Trump logo escalou sua retórica para escrever: bom, se vai haver uma paralisação do governo, que comece agora, sob o governo Biden, não depois de 20 de janeiro sob Trump. Esse é um problema de Biden para resolver, mas se os republicanos puderem ajudar a resolvê-lo, eles o farão. Gente, lá volta e meia acontece isso, tá? Os gastos ficam acima do teto da dívida e aí o governo fica paralisado com suas atividades inoperantes por não poder gastar. Aí rola aquela pressão política e adivinha o que acaba acontecendo? O tal teto sobe, fica mais alto, entendeu? Ou seja, se autoriza a gastar mais, aumentando a dívida. Ué, então ele está querendo proteger Biden? Não, esse fim do teto seria para o seu governo. Agora ele quer que haja tal paralisação. E nessa vibe, ele pressionou os membros do Partido Republicano no Congresso a rejeitarem um projeto de lei provisório que manteria o governo financiado depois do prazo final. O prazo final é a meia-noite de hoje, tá? Sexta-feira. Mas parece que não saiu como ele esperava, quando os republicanos no Congresso não conseguiram aprovar um projeto de lei de gastos reduzidos. Por uma votação de 174 a 235, a Câmara dos Deputados rejeitou o pacote apoiado por Trump, montado às pressas por líderes republicanos depois que o presidente eleito e seu aliado bilionário, o parceiro político cada vez mais próximo, Elon Musk, rejeitaram um acordo bipartidário anterior. A rejeição do projeto de lei mostrou que o controle de Trump sobre o Partido Republicano não é tão férreo quanto se costuma pensar. O presidente eleito pediu furiosamente que o pacote fosse aprovado, inclusive ameaçando levar qualquer republicano que se opusesse a ele. Mais uma facção de legisladores republicanos à direita, indignada com o levantamento dos limites de empréstimos do governo, se rebelou. Os críticos descreveram o colapso como um vislumbre inicial do caos que virá quando Trump retornar à Casa Branca em 20 de janeiro. A intervenção de Musk por meio de uma saraivada de twitters em sua plataforma de mídia social X, tentando pressionar os parlamentares, acabou sendo ridicularizada como a obra do presidente Musk. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.